Olá, bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje dia 29 de outubro de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo. Para comentar as notícias do dia, está aqui ao meu lado hoje Adilson Bravilheri. Também teremos outros participantes no decorrer aqui do nosso jornal, com edição para Presidente Prudente Região, outros amigos que participam e também gostariam de comentar. A gente vai colocar eles no decorrer do programa. Adilson Bravilheri, bem-vindo. Bem-vindo, Eudes. Obrigado. Bom dia para você que está nos acompanhando todos os dias. E eu quero aqui fazer uma ressalva, né, para que o nosso companheiro de trabalho de todos os dias, o Adolfo Padilha, que está com Covid, possa melhorar o mais breve possível, possa se restabelecer. Olá, Eudes Figueiredo, Adolfo Padilha, Adilson Bravilheri, ouvintes do Jornal da Manhã. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Renda Cidadã, né? Sobre essa discussão da aprovação do Renda Cidadã, mas não se discutem as reformas que são necessárias para que o governo, quem sabe um dia, tenha dinheiro para bancar um programa como esse. Muito bem, olha, Presidente Prudente caminha para proibir fogos de artifício que causam barulho. O plenário está dividido, a Câmara Municipal de Presidente Prudente deu o primeiro passo para proibir o manuseio, utilização, queima e a soltura de fogos de artifício ou artefatos pirotécnicos que provoquem efeitos sonoros. Olha, esse assunto a gente falou aqui já na semana passada. Eu acho que o projeto da vereadora Alba Lucena, ele é um projeto muito bem-vindo, porque, afinal de contas, o barulho causado pelos fogos de artifício prejudica muita gente. A gente lembrou aqui a questão dos autistas, né, que tem uma sensibilidade muito grande nos ouvidos, pessoas que têm também aí aquela síndrome da audição, que sofrem muito, e pensar também nos animais, né, os cachorros principalmente, que têm ouvidos bem sensíveis. Eu acho que quem vai não gostar dessa ideia é o pessoal que fabrica e que vende fogos de artifício. Mas parece que a tecnologia já chegou também e existe já alguns tipos de fogos de artifício que tem aí os estrumpidos, né, o estrumpido mais atenuado do que os atuais. Parabéns à nobre vereadora Alba Lucena pela essa iniciativa. Os fogos são um espetáculo que não compensa os riscos. Além dos riscos à saúde com relação a queimaduras, perda de visão, tem também o transtorno do sono, principalmente as pessoas que estão nos hospitais, além de atrapalhar a saúde das pessoas que têm autismo e fora os animais. Então, assim, a gente está num tal do novo normal, precisamos criar dinâmicas alternativas para um espetáculo silencioso, né? Eu acho que agora a gente precisa repensar fatores ambientais, porque aumenta essa queimadas, vários fatores. Eu acho que a iniciativa é válida, tem todo o meu apoio e a população precisa mudar com relação a esse pensamento dos fogos. Olha só, o decreto libera estudos sobre a privatização de unidades básicas de saúde. O Ministério da Economia diz que o principal objetivo do projeto é encontrar solução para a quantidade significativa de postos de saúde que estão inconclusos ou fora de operação no país. Olha, essa questão é uma questão bastante importante porque mexe com uma prioridade, né, que é a saúde. E a gente tem assistido inúmeros casos de hospitais, não só unidades básicas de saúde, mas clínicas públicas, hospitais públicos, que encontram-se com as suas construções totalmente paralisadas. Outros até com as suas obras conclusas, com equipamentos todos instalados, mas parados sem utilização já há mais de 2 ou 3 anos. Essa atitude do governo, sem dúvida, com a iniciativa privada, vai fazer com que essas unidades que estão paradas ou que já estão prontas para operar, comecem a operar e fazer a sua finalidade funcionar, que é colocar a saúde da população em cuidados merecidos e necessários. Bom, vamos lá. Esse decreto, para mim, é nada mais do que jogar a saúde pública no lixo. Nós estamos no momento de chamar a atenção das pessoas, que é o momento de fortalecer o SUS e de ter investimentos. É isso que a população precisa. Hoje a população está com pouco recurso financeiro para se manter de modo privado. Então o SUS é a única alternativa, não tem outra, é a única, né? Agora, ninguém falou, ninguém está tratando disso, há pouco a mídia fala que esse plano de privatizar é para agradar os amigos do Guedes. Sim, porque eles são os caras, né, os grandes fundos que operam grandes convênios, grandes planos de saúde privado. A saúde pública, ela não visa lucro, ela é um investimento, é garantia e direito social, não visa lucro. Então, no mínimo,
esses planos de saúde que visam lucro não vão dar a prestação de serviço adequada. Eu acho que a gente precisa parar, ter audiências públicas. É um decreto que vai viabilizar o estudo, já sabemos que não vai dar certo isso, não vai dar certo isso. E olha, para generais, críticas de ex-porta-voz do governo refletem insatisfação de militares com o tratamento dado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha, eu acho que a esquerda não tem onde pegar mais para poder atingir ou a denegrir a imagem do nosso presidente. O Jair Bolsonaro, ele tem um relacionamento, a gente sabe disso, que o relacionamento dele com as Forças Armadas é um relacionamento salutar. Ele é da reserva, ele tem um respeito muito grande pelos componentes do Exército, principalmente a gente pode analisar que existem muitos militares ocupando cargos importantes no governo e que têm feito um trabalho exemplar, dignificante no governo. Agora, fazer uma análise dessa questão que o governo, por causa de uma expressão, uma atitude dele, denegriu a imagem dos militares ou desfez de imagem, isso é coisa de esquerda, né? É coisa de pessoas que não tem o que fazer e fica inventando história. Culpa do Centrão, não é? Tudo que os bolsonaristas, apoiadores desse governo não queriam era uma aliança com o Centrão, e está acontecendo, né? Agora, eu acredito que as Forças Armadas, os militares, deveriam cumprir o seu papel institucional. Qual é o papel institucional? Defender a pátria, a ordem constitucional, e o que a gente está vendo? São mais de 6 mil militares ocupando o cargo civil. Então, isso de acordo com o TCU, né? A gente elege um presidente pelo voto democrático, um governo civil, e onde tem muitos militares ocupando cargos. Então, até mais que a ditadura. A ditadura, que era um governo militar, não tinha tantas pessoas ocupando cargos como hoje tem dentro de um governo civil. Então, isso é muito complicado, muito complicado. Muito bem, Rodrigo Maia, vamos falar dele. Para Rodrigo Maia, aprovar a renda cidadã em 2020 vai depender de uma solução para a questão fiscal. O programa depende da aprovação da PEC emergencial, que cria mecanismos de controle dos gastos públicos, como cortes em salários e também jornada de servidores. Mas até agora ninguém falou de cortar o salário dos deputados, né? Pois é, desde o início da pandemia, eles são cobrados, são questionados e fazem-se desentendidos, né? Que não é com eles a situação. Olha, nós estamos no mesmo barco, todos estamos juntos nessa situação para enfrentar a pandemia, não só o Brasil, como todos os países do planeta. E os deputados brasileiros e senadores sequer citaram a possibilidade de, durante o período da pandemia, o salário fosse reduzido em 30%, 40% ou até 50%, ou até deputados que pudessem servir como exemplos. Olha, os meus rendimentos 100% serão para o combate da pandemia. Nenhum fez isso, né? E agora, o governo Bolsonaro, ele fez uma visita no Congresso, a gente lembra disso, que ele disse que ele não vai exceder aí o limite que é exigido para o governo, não sair do teto. Foi feito isso, ele chegou lá no Congresso e foi falado isso em todos os cantos. E agora, o Rodrigo Maia, percebendo que a força do Bolsonaro, por mais que eles tentem que a imagem dele fique para baixo, eles não conseguem. Então ele começa a procurar formas para que possa prejudicar a imagem do governo. Que, se não passar isso aí, o governo vai descer aí a sua imagem perante a opinião pública, né? E você percebe como as pautas em Brasília, elas são totalmente desvirtuadas, né, da realidade. Porque muito se fala no Renda Cidadã, é um projeto interessante? Pode ser um projeto interessante, mas o Brasil hoje, com um déficit fiscal gigantesco previsto para 2021, dificilmente você vai conseguir aprovar qualquer coisa que aumente o gasto público. Até porque, para isso, o governo vai precisar emitir mais dívida. E a gente sabe que isso já está se tornando meio impossível, principalmente porque os investidores já não aceitam pagar juros tão baixos para financiar as contas públicas do governo. E você percebe que as discussões acabam não sendo centradas nos temas principais, como, por exemplo, a reforma administrativa, a reforma tributária, que seria um dos passos para que o Brasil tivesse condições de manter um programa como o Renda Cidadã. Dinheiro não cai do céu. Se o governo arrecada 100 e gasta 120,
esses 20 precisam vir de algum lugar. Hoje, para manter essa diferença, o governo precisa emitir muito título de dívida para pagar. Sabe esse tesouro direto que você compra aí no seu banco? Pois é, você está financiando o governo. Mas chega uma hora que a capacidade de pagar juros do governo também acaba. E aí, não tem jeito. Ou você diminui o tamanho do Estado com privatizações, com reformas, ou a gente vai continuar nesse limbo por muito tempo. A renda do cidadã deve ser objeto de um pacto nacional. Tanto é verdade que o próprio Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central na época do Fernando Henrique, foi um grande especulador do mercado financeiro, ele já disse que para combater a desigualdade, e olha que ele é um liberal, precisa ter renda cidadã para equilibrar, para diminuir a desigualdade. Diminuindo a desigualdade, a economia se movimenta, a roda gira. E isso não é uma diretriz de comunista, vamos adiantar aqui. Erradicar a pobreza é um compromisso da Carta Constitucional e também nós que se declaramos brasileiros cristãos, também é um compromisso de cristão erradicar a pobreza. Então nada mais claro é se tornar isso uma preocupação permanente de todos os governos. Não é uma política de governo, é uma política de Estado. Muito bem, vamos lá para mais uma informação. Agora em Presidente Prudente, o Lar dos Meninos, olha, decidiu encerrar as atividades da creche em Presidente Prudente após 22 anos de funcionamento. A Prefeitura informa que as crianças matriculadas na entidade têm vaga garantida para o próximo ano e serão transferidas para unidades da rede municipal de ensino perto da sua residência. O que você achou disso, Adilson? Olha, primeiro a gente tem que lamentar, né? Porque a Sociedade Lar dos Meninos é uma instituição bastante importante para a Presidente Prudente, porque o serviço que ela prestou nesses 22 anos de funcionamento são serviços louváveis, que realmente merecem aqui toda a nossa atenção e também o nosso carinho, porque ela, de uma certa forma, preservou vidas de pessoas que precisavam, num momento delicado da sua vida, crianças órfãos, e sendo cuidadas por pais postiços, vamos dizer assim, mas cuidando com todo o amor, com todo o carinho, com tudo aquilo que a criança necessita. E é lamentável que a gente esteja perdendo essa instituição tão importante para as nossas crianças aqui no município de Presidente Prudente. Lamentável, né? Mas vamos ver se a gente consegue encontrar aí uma outra instituição que possa, de uma certa forma, substituir, pelo menos em parte, o que o Lar dos Meninos fez e representou para a nossa cidade. Me parece que a Prefeitura vai assumir todas essas crianças aí na situação de creche, mas não é um fechamento do Lar dos Meninos, não. A instituição vai ficar destinada exclusivamente ao acolhimento de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. De acordo com a Prefeitura, eles vão garantir as vagas a todas as crianças. A gente deve, nesse momento, reconhecer todo o trabalho que o Lar dos Meninos realizou durante esses anos, que vem realizando. É um reconhecimento que toda a sociedade deve ter, de gratidão. Agora, deve ser cumprido inclusive deve constar isso de um termo, de um compromisso. Porque pais e mães têm um compromisso de criar filhos, mas esse compromisso e dever também é do Estado, que deve estruturar a educação básica, creches e escolas infantis, porque vai chegar num momento que os pais não vão querer ter filho, porque não é estrutura. Então quem perde é a sociedade de não repor jovens e novos talentos. Então é um compromisso que deve ser de todos, estruturar todas as crianças nas escolas. É isso, gente. Ok, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020. Muito obrigado a você pela audiência. Voltamos, se Deus quiser, amanhã a partir das 7h40 da manhã aqui na Jovem Pan. Um abraço a todos os nossos comentaristas, convidados, participantes aqui do programa, a você também, Adilson Breviglieri, e você que sempre nos prestigia com a sua audiência. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.